No dia 18 de novembro, um novo ciclo se inicia entre o Sol, a vontade, e o Marte, a força de realização. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como esse ciclo vai ter a participação de Urano, vocês vão ver lá na mandala que Urano continua marcando, a conjunção ali entre Sol e Marte. Eu vou deixar aqui o vídeo do momento em que o Sol e Urano tiveram o auge para entender um pouco mais dessas energias antes da gente mergulhar nos movimentos de Sol e Marte. E a conjunção que, segundo a astrologia, marca um novo ciclo, até aproveitar para explicar um pouco dessa visão de ciclo, que isso vem das fases da lunação. Então a Lua tem a Lua nova, o quarto crescente, a fase cheia, o quarto minguante até que recomeça. Isso também acontece nos ciclos entre os planetas, enquanto formam aspectos, que significa ver, olhar. Então aspectar é ver, No momento ali que eles estão formando algum tipo de aspecto, eles estão desenvolvendo o ciclo. Só que aqui no Astrolibertação a gente cobre principalmente as tensões, quadraturas, oposição e conjunção. Mas durante esse processo eles formam sextios, trígonos. Então continua a conversa ao longo do tempo até que chega no momento ali de uma nova conjunção. Quando se fala de conjunção, é como se os dois ou mais planetas unissem forças. Então nesse momento a gente tem um Sol-Marte, um Sol que exprime o seu brilho a partir da ação, um Sol que irradia sua luz tomando atitude ou às vezes com raiva, buscando realização. Tudo isso se somam, é como se somasse as energias. Os planetas não estão juntos no espaço, isso é apenas na eclíptica, a faixa virtual onde a gente acompanha a movimentação dos astros aqui do planeta Terra. Então não tem esse negócio de que se o Sol e Marte estivessem juntos no espaço, o Sol estaria engolindo o planeta Marte. Não existe essa conjunção quando a gente olha no sentido astronômico. Isso acontece apenas no sentido astrológico e a gente pega ali as energias de cada um dos planetas e soma. Então, a partir de agora, inicia um novo ciclo. Um ciclo que vai até, pasmem, 2026. Olha a data, Vamos prestar atenção no ano aí. Vai ser um ciclo de Sol e Marte muito importante por conta dessa data. Mas quanto mais a gente entender dessas energias, de como que inicia, o que a gente precisa fazer nesse momento? Plantar, principalmente nas atitudes em relação ao quê? A vontade do Sol, de cada um. O que eu quero realizar? O que eu vim realizar? O que eu estou precisando agir para alcançar meus objetivos? Essa vai ser a grande semente de todo esse ciclo, além dos potenciais que estão desenhados na mandala. E aí eu até já falei, os temas de Marte, a realização, a força guerreira interior, a raiva, o impulso para a ação, para buscar aquilo que quer realizar, A partir da atitude que a gente alcança as coisas. Muitas vezes a mente tem muita força, porque tudo começa no mental, conforme o primeiro princípio hermético, O tudo é mente, tudo é mental. Então tudo começa na mente. Mas aqui a gente precisa do Marte, da força guerreira interior, daquilo que a gente utiliza, seja como ferramenta, seja como ações, como atitude, como movimentação para alcançar as coisas. Tem até uma sincronicidade com o orixá Ogum, que Ogum fala sobre ferramentas, O Marte também a gente considera, mas principalmente aquelas que têm a ver com corte, com luta, com guerra. Mas não é só isso, Quando a gente fala de Ogum, a gente está falando de toda a tecnologia. Já o Marte vem mais com essa parte daquilo que é incisivo, daquilo que precisa ser feito, realização. Quando a gente não alcança as coisas, muito provavelmente a gente está com essa energia paralisada. Então é importante entender o próprio Marte, entender como ele funciona, quais os aspectos que ele recebe,
Porque essa dificuldade que às vezes a gente tem de fazer as coisas, às vezes tem relação com algum aspecto ou algum trânsito em cima do Marte. Um Saturno passando no Marte, por exemplo, vai paralisar ele se não aprender a agir de uma forma mais eficiente, vamos falar assim. Então, quanto mais a gente entender do mapa, do Marte, né? Trabalhar a raiva, entender... Eu sempre falo isso em vídeos de Marte, que a raiva é uma força que a gente tem de impulsão. É claro que quando a gente fica com raiva, a gente perde a mão, né? Às vezes desconta em todo mundo, sai xingando, sai brigando, sai fazendo aquele estrago todo, quando na verdade o que a gente precisa, isso vem com o tempo, né? A gente vai aprendendo a lapidar, meio como um samurai que vai afiando a lâmina da espada para que o golpe seja mais preciso. Então, com o tempo a gente vai aprendendo a direcionar, entender que brigar com tudo não é a solução. A gente precisa escolher as nossas batalhas, né? Aonde a gente vai focar a nossa energia, se vale a pena ou não. E aí o Sol trazendo para o Marte, né, o brilho, a irradiação, a iluminação, que a gente chama até de clareza, né? Para poder iluminar os temas e entender melhor como que a gente precisa agir a partir de agora. Um outro ponto que a gente precisa pensar é que, como há conjunção, o Marte está recebendo muita luz. Então, se ele tiver impulsivo demais, ou se já é um Marte que é impulsivo de natureza, pode ser que com toda essa luz solar ele se engane, né? Fique meio que cegado ali por tanta luz, porque também excesso de luz cega, né? Só olhar direto para um farol à noite que vocês vão entender que não dá para, né, ter luz demais, senão a gente não consegue enxergar também. Então é muito importante esse equilíbrio. Ao mesmo tempo que o Sol está irradiando brilho, irradiando luz, né, trabalhando ali o Marte, energizando ele ainda mais para que, né, saia dali mais fortalecido e busque a realização, ao mesmo tempo a gente tem que prestar atenção para que não perca a visão. A visão é muito importante, não é a visão só no sentido físico, mas a gente vê como a gente está agindo. Quem não tem visão bate a cara contra o muro, já dizia Raul Seixas, né? Então é muito importante enxergar para onde a gente está direcionando essa força de realização, porque isso pode ser a diferença entre sucesso e fracasso aí desse ciclo novo que está iniciando. Então agora a gente está fazendo o quê? A gente está plantando todas essas sementes, entendendo os potenciais, trabalhando a consciência, né, a partir do movimento aqui, mas também precisa entender como está o relacionamento entre o Sol natal e o Marte natal. Eles têm aspectos, porque se tiver, né, muito provavelmente essa energia já foi trabalhada, né, no mapa de cada um, já tem esse entendimento. Então, aquela força, como eu falei, o Marte é o braço direito do Sol. Então, tudo que o Sol quer, todas as vontades solares, é o Marte que vai buscar realizar. Então, se já existe esse aspecto entre esses dois, qualquer um que seja, pode ser oposição, trígono. Os trígonos aí vai precisar da iniciativa, né, para colocar a força ali em movimento. Agora, se é uma tensão, sempre que tem uma vontade, já quer agir, né? Uma quadratura, uma oposição. Sempre que eu tenho alguma vontade, que eu quero alguma coisa, eu já levanto e vou fazer. É muito provável que seja assim se não tiver um aspecto ali do outro lado atrapalhando essa energia do Marte. Vamos então às datas do ciclo para a gente ter os radares ligados a 1000%, que a gente vai trabalhar por quase 3 anos com essa energia. Então a conjunção acontece no dia 18 de novembro, né? Iniciando aqui o movimento, e a quadratura crescente vai acontecer só no dia 14 de outubro de 2024. Ou seja, quase um ano mexendo, né? Só plantando, só entendendo essa energia para potencializar para o momento do auge ter ali o resultado positivo. Falando em auge, isso só vai acontecer no dia 15 de janeiro de 2025 com a oposição. Então a gente tem de novembro de 2023 a janeiro de 2025 para trabalhar isso e aproveitar, né? Ter as oportunidades, trazer à tona essa força e buscar a realização. Isso vai ser muito importante e daqui a pouco eu vou falar por quê. Aí a quadratura minguante, né, que começa a finalização, vai acontecer no dia 20 de abril de 2025. No dia 15 de janeiro,
até o dia 20 de abril, né, tem o auge ali, o tempo para fazer aquilo que não foi feito, ver os resultados e aproveitar o máximo possível. E o novo ciclo está marcado para iniciar só no dia 9 de janeiro de 2026. Então vocês já sabem, quem acompanha o Astro Libertação sabe que falar de 2025 e 2026, né, se esse ciclo que está iniciando agora vai até 2026, é porque tem uma importância e a gente precisa prestar mais atenção ainda. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Marte formam um aspecto de conjunção acontecendo no dia 18 de novembro às 2h41 da madrugada, né, do horário de Brasília, mapa traçado aqui para Contagem. Sol e Marte a 25 graus de Escorpião, né, então a gente tem que considerar também a intensidade, a passionalidade, a eletricidade, e às vezes procurar as ações, né, precisam de um aprofundamento ou também de cura, de coisas que podem revitalizar esse guerreiro, né? Porque agora com essa conjunção, um ciclo iniciando agora em 2023 e indo até 2026, como eu falei, né, no momento das datas, é muito importante porque a vontade solar está ali aliada ao braço direito, né, a quem alcança a força guerreira interior, a quem realiza aquilo que o Sol pede. E quanto mais a gente entender isso, melhor. A ação, o Marte, né, as atitudes, a força de realização, tudo isso está ali com uma clareza muito grande do Sol, que é o que acontece também durante o aspecto de conjunção. Então a gente precisa iluminar as nossas atitudes, iluminar a nossa forma de agir para alcançar aquilo que a gente tanto deseja. E vamos lembrar mais uma vez, tendo em vista os desafios de 2025, 2026, o mais importante é que a gente busque realizar, busque as condições, busque fazer o que for necessário para que a gente tenha um pouco mais de, digamos, tranquilidade para passar pelos desafios que vêm pela frente. A gente já está vendo muita coisa acontecendo, essas coisas, todos esses conflitos, questões financeiras, muita coisa que eu já falei aqui em outros vídeos no canal, né, inclusive, para não ficar repetitivo, mas que a gente vê isso como um caminho que está sendo pavimentado, né, para 2025, 2026, e não há um sinal de que vai ter uma mudança significativa nesse caminho até então. Ou seja, aquilo que está sendo traçado agora, né, essa oportunidade que a gente tem de ação, de fazer, né, de conquistar, vamos usar a força de Marte, né? Marte é um conquistador, é um guerreiro, ele luta, ele briga por aquilo que ele quer, para realizar suas vontades. E é nesse sentido que a gente tem as oportunidades que estão desenhadas aqui. Só que não adianta considerar apenas o Sol e Marte, porque faz uma oposição ainda muito forte a Urano, né? Menos de 5 graus aqui para o Sol não é nada, e como o Marte está conjunto com o Sol, também recebe essa influência de Urano. Então o que eu falei nos vídeos, na verdade, da colheita entre Urano e Marte e Sol e Urano, agora também precisa ser considerada, porque além de tudo, toda essa oportunidade que eu estou falando aqui que a gente tem, porque o Marte está muito relacionado ao campo do trabalho, que é a nossa principal força aqui para modificar nossa condição de sustento, está lidando com a imprevisibilidade de Urano, com as rupturas. O próprio Sol está assim, né? Tem uma revolta, uma excentricidade, uma transgressão, algo que diz que precisa ir além, né? E precisa ser inovador, precisa ser excêntrico, precisa de ser de progresso, não de retrocesso. Então essa força impulsiona a gente para sair da onde a gente está, mesmo que isso seja estranho, de acordo com a nossa essência, e alcançar os resultados, né? Buscar a realização, buscar fazer aquilo que tiver que ser feito, porque é um ciclo que tudo indica que tem muita ressonância. O próprio Netuno, que vai encontrar com Saturno em 2026 em Áries, né, que é o tema que eu vivo repetindo aqui no canal, e vai ser assim até chegar lá, porque não tem outro jeito, ele faz um trígono com essa conjunção, né, um trígono aqui quase exato. Então, mesmo que seja uma energia fluente, mesmo que seja uma energia que a gente pode
usar favoravelmente, dependendo das atitudes, né? O trígono requer, é como um talento nato, a gente não dá muita bola para ele, não vai buscar ferramentas para melhorar, condições para melhorar. Então a gente acaba acomodado com essa energia. E ele ilude. E eu já falei tantas vezes que a história da sabedoria grega em relação a Netuno e Marte é complicada, porque o Netuno jurou vingança uma vez que Marte assassinou seu filho. Então, mesmo que seja um aspecto fluente, como é o caso de um trígono, ainda há o risco ali do Netuno levantar a sua ira, trazer agressividade, violência e tentar, né, destruir ali o guerreiro, que é o Marte. Então é como se a gente estivesse aí navegando e o mar se torna ainda mais intempestivo para tentar destruir a embarcação que o Marte está. E além disso, as miragens, ilusões, confusões de sempre, né? Com o Netuno a gente tem que estar num estado de prontidão constante, porque se desviar um pouquinho a gente embarca na miragem, a gente embarca na ilusão e não está fazendo aquilo que achava que estava fazendo, depois não alcança os resultados que precisava alcançar, tudo se perde, vira uma grande frustração, um grande dissabor, porque ele vai diluir tudo isso. Então é muito importante. Agora, uma vez que a gente passa por isso, a gente tem a imaginação, a fantasia, a sensibilidade, a intuição. Intuição para a gente encontrar formas de melhorar a nossa condição, de encontrar formas de fazer valer a nossa vontade, que é isso que o Sol e Marte quer. O encontro entre os dois é para fazer valer a vontade. Só que disso depende, né, da gente lidar com essas outras energias, com a imprevisibilidade e com a possibilidade ali de se perder num oceano quase infinito de coisas, né, de fantasias, de ir para o mundo fantástico e ficar lá achando que está resolvendo e não está fazendo nada. Lembrar que quando a gente fala de Marte, precisa, não tem outro jeito, tomar atitude. Essa energia toda que ele já tem passando no signo de Escorpião, recebendo essa carga do Sol, ela tem que ser direcionada para movimento, para ação, movimento e ação, né? Movimentação. Porque se a gente tenta segurar, se a gente fica com isso reprimido, a coisa pode estourar, né? Se tornar agressivo demais, acaba virando conflitos onde não precisava. O mais importante é dar um direcionamento, mas a partir daí a gente pode encontrar, né, ter as intuições, a sensibilidade para saber como agir, porque também não é agir de qualquer forma do jeito que sugere Urano, porque o Marte fica muito impulsivo com Urano, a rapidez é tanta que às vezes já causou a ruptura e a gente nem se deu conta. Então é importante olhar para esse lado. E não acabou ainda, né? Porque a gente tem um sextil com Plutão a 28 graus de Capricórnio. Então é uma outra energia, a gente vê os três, né, transpessoais influenciando nesse momento. É por isso que eu estou falando. Tem algo nesse ciclo entre Sol e Marte, né, que acontece de tempos em tempos, mas esse está marcado pelos transpessoais da astrologia. Ou seja, a gente está lidando com coisas muito além da nossa individualidade. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que aproveitar, a gente tem que usar essa energia da melhor forma possível, né, dentro da capacidade de cada um, não é também, né, achar que, né, precisa fazer acontecer de qualquer forma, porque isso não vai ajudar, mas o potencial, a oportunidade que a gente tem de aproveitar para realizar. E com o Plutão a gente precisa também purgar, limpar, né, fazer as transformações que ele está sugerindo ali. O Plutão rege Escorpião, então a gente está falando do regente e do corregente do signo de Escorpião. Então por isso que eu falei, um momento de cura para essas ações, né? Eu acho que tudo que eu tento não dá certo. Isso precisa de uma cura, né? Às vezes a pessoa já tentou tantas coisas que não está conseguindo avançar. Isso precisa de uma cura, isso precisa de uma energia de limpeza, de transformação, de desapego para poder seguir em frente. Então é isso que também, né, fica muito marcado aqui na mandala. E aí o ascendente cai a 10 graus de Libra, fazendo conjunção com a Vênus, a pequena estrela da sorte da astrologia. Ou seja, né, a gente precisa incorporar também o potencial de harmonia, de diplomacia, de focar no outro, né? Às vezes dirigir as ações para o outro,
mutuamente benéfico, focando nessas parcerias, e o que a gente fizer também de refinamento das ações. Então vamos pensar, o Marte tem toda essa energia atuando em cima dele, mas se ele agir de qualquer forma, for muito bruto, pode ser que não consiga também ter êxito. Então é muito importante dar um refinamento para ele, né? Às vezes ponderando melhor ali como que vai agir, pensando também em como as nossas atitudes podem impactar de forma positiva o outro, né? Porque o signo do ascendente mostra isso. E isso favorece também as atitudes, favorecendo tudo isso, a gente aumenta a possibilidade de acerto. E a Vênus ali, em conjunção com o ascendente, traz isso muito claro, né? O que a gente fizer em relação a essa energia, há grandes chances de ter êxito, mas para isso a gente precisa plantar, e o plantio vai ser longo, né? O que favorece a gente trabalhar diversas coisas, de diversas formas, para quando chegar o momento da quadratura crescente, lá em outubro de 2024, a gente já conseguir crescer com essa energia de forma que dê resultado. E aí a bússola, o meio do céu caindo a 7 graus de Câncer, também favorece isso tudo que eu estou falando, porque Câncer é tido como a grande mãe, acolhedora, protetora, nutridora, porque a planta que começou ali a sair da terra, dar os primeiros brotinhos ali, ela precisa de nutrição, de proteção para crescer. Então, o signo de Câncer favorece muito esse campo da ação, se a gente olhar com ter esse olhar mais sensível, mais empático, e nutrir e proteger. Publicamente isso vai ser esperado, né? Tanto na vida pública, carreira, profissão, tudo isso tem ali um símbolo importante para essa energia que pode ser um grande potencial, uma grande chave para a gente chegar em 2025, 2026, que não tem como mais fugir disso, né? Lembrar que ano que vem também a gente tem um ano regido por Saturno, então é preciso empregar também as características dele, mesmo que não estejam aqui, né, envolvido diretamente em aspectos, mas tudo vai ter um subtom de Saturno ano que vem. Então, quanto mais responsabilidade, mais maturidade da gente fazer aquilo que está planejado, melhor vai ser também ao longo do ano que vem, porque se a gente sair agindo de qualquer forma a partir de agora, o risco é que quando chegar 2024, isso tudo não adiante muito, não vá para frente, porque vai balançar conforme a energia de Saturno. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para todo mundo. Temos oportunidades, vamos aproveitar. Bom, e aí o que mais chama a atenção, né, é que tanto Urano quanto Netuno estão ali presentes no momento dessa conjunção. O Urano a gente vai falar sobre rupturas, sobre imprevisibilidades, né? Como eu falei no vídeo em que Urano e Marte fizeram o auge, vai trazer uma impulsividade muito grande. E aí onde eu tinha chamado a atenção, né? A gente precisa ter essa clareza que vem do Sol para não tomar as atitudes que muitas vezes estão parecendo certas e que, na verdade, estão causando ali alguma ruptura, alguma mudança. Urano é muito rápido, então quando a gente pensa em fazer alguma coisa, já aconteceu ali o movimento dele, ele já causou a ruptura, ele já causou a mudança e a gente nem se deu conta. Os movimentos de Urano geralmente são tão desorientadores por isso, porque acontece de uma maneira tão rápida, sem que a gente estivesse preparado, que às vezes eu falo muito isso aqui também. Não quero que mude, não quero que o mundo vá para frente, quero que tudo fique como era na minha época, não sei o que, não sei o que. Então a gente resiste a essas mudanças, resiste a essa movimentação e quando acontece, a gente fica para trás. As pessoas que têm esse comportamento de resistir acabam ficando para trás. Então, pouco a pouco, vão deixando de compreender as mudanças, esses movimentos. Urano é um transpessoal, gente, não tem outro jeito. A coisa acontece quer queira, quer não, tá além da nossa vontade individual e social até. São consciências que estão ali influenciando a humanidade. Se a gente vai manifestar o positivo ou o negativo, aí já é uma outra história. Mas quando acontece com tanta rapidez que é chamado de ruptura, né? Ou seja, algo que foi fragmentado, que
quebrado e a gente nem percebeu. Aconteceu sem a gente se dar conta. É por isso que eu falo tanto aqui desses movimentos, porque pelo menos para a gente tentar ter uma consciência de como que a coisa está acontecendo e a partir dali trabalhar. E do outro lado a gente tem Netuno, né? Por mais que seja um trígono, por mais que seja uma força, né, fluente ali, não deixa de trazer as ilusões, as miragens e as confusões. E eu quero até chamar a atenção para um detalhe. Quando é uma tensão, como é no caso do Urano, a gente consegue perceber com mais facilidade. Causa um incômodo, causa ali uma agitação. Às vezes a gente, no momento ali, não entende direito por quê, mas com o tempo a gente vai trazendo a consciência, vai trazendo a clareza, vai entendendo o movimento. Agora com o Netuno, não. Tá ali, um trígono não causa estranheza, não causa incômodo e pode acontecer de estar nublando a nossa visão, nublando esse campo de Marte. E eu já falei várias vezes, Netuno e Marte têm uma história complicada segundo a sabedoria grega. Marte assassinou o filho de Netuno, Netuno jurou vingança. Então qualquer aspecto entre esses dois, né, sempre que eles estão se olhando, não importa se é uma tensão, se é um sexto, se é um trígono, geralmente traz algumas coisas, algumas características negativas, porque o Netuno quer acabar com a vida do Marte. Então, às vezes, a agressividade, a violência se manifesta com muita intensidade, principalmente se a pessoa tiver Netuno e Marte em algum aspecto no mapa natal. Então é importante olhar também. Às vezes é uma pessoa que tem muita agressividade e essa agressividade às vezes é manifestada sem muito motivo ali. Vem à tona de uma forma assustadora até. Porque Netuno é essa força quase infinita, né? Pensar nos oceanos. Ele rege os oceanos. Então aquela onda se levanta para tentar afogar o guerreiro. Ou, né, alguma criatura, né, do imaginário dele, né, do reino fantástico, se levanta algum monstro para tentar devorar o guerreiro. Então esse tipo de agressividade que precisa ser prestada atenção. Agora, como é um trígono, como é fluente, a gente não nota isso com tanta facilidade. Então requer que tanto para o positivo quanto para o negativo a gente se esforce mais. E aí vai ser importante ter atenção, porque da mesma forma que tem esse aspecto negativo, tem também a imaginação, a criatividade, a sensibilidade, a intuição, né, a transcendência capaz de uma atitude que pode mudar completamente o jogo. E isso vai ser muito importante porque a gente está falando dos anos chave aí de 2025, 2026, porque a gente vai ter conjunção de Saturno e Netuno em Áries em 2026. Então é algo que a gente pode aproveitar. Se o Marte tem a ressonância com o campo do trabalho, a gente tem que procurar usar esse ciclo entre Sol e Marte de forma positiva para melhorar as nossas condições. Porque quando chegar 2025, 2026, que a gente honestamente não pode afirmar como vai se manifestar, mas a gente já está vendo muita coisa desenhada ali no sentido de desafios, a gente tenha pelo menos conseguido trabalhar, né, trazer ali o positivo, ter uma condição melhor que ajude a gente a passar a lidar, seja lá com que desafio for manifestar no nosso mundo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber sobre os aspectos, né, tem o Netuno e Marte, Sol e Marte no seu mapa natal. Tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta para entender melhor como esses planetas atuam no seu mapa e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.